Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o conflito entre a Armênia e o Azerbaijão. Esse conflito que já dura há décadas pelo controle da região do Nagorno-Karabakh, uma região que oficialmente pertence ao Azerbaijão, mas que tem população de maioria armênia e que na década de 1990, após uma guerra entre Armênia e Azerbaijão, declarou sua independência, mas que não é reconhecida por nenhum país do mundo. Esse conflito territorial iniciou-se na década de 1920, quando a Rússia passava por uma guerra civil. No meio dessa guerra civil, 3 regiões do Cáucaso declararam sua independência ante a Rússia. Esses 3 países, Geórgia, Armênia e Azerbaijão, formaram a chamada República da Transcaucásia. Esse país durou pouquíssimo tempo, visto que divergências entre os armênios e os azeres pelo controle de territórios, inclusive o Nagorno-Karabakh, iniciou uma pequena guerra entre eles, mas que foi rapidamente contida, pois os bolcheviques anexaram esses países novamente à Rússia, que naquele tempo já estava se transformando em União Soviética. Depois de anexar esses países, o ditador soviético Joseph Stalin entregou a região do Nagorno-Karabakh para a República Socialista Soviética do Azeri. Com a União Soviética mantendo um firme controle na região, o conflito arrefeceu por diversas décadas. Somente com o início da dissolução da União Soviética, no fim da década de 80 e início da década de 90, é que a questão do Nagorno-Karabakh voltou à tona. A população de maioria armênia acusou o governo da República Socialista Soviética do Azeri de conduzir uma azerificação forçada da região e, com apoio ideológico e material da República Socialista Soviética da Armênia, começou um movimento para assimilar o Oblast autônomo, ou seja, se tornar uma república dentro da União Soviética. Em 22 de fevereiro de 1988, ocorreu o primeiro confronto direto do conflito, quando um grande grupo de azeres marchou de Agdan contra a população armênia em Asqueran, espalhando destruição no caminho. O confronto entre os azeres e a polícia nos arredores de Asqueran acabou se transformando em enfrentamentos de Asqueran, que deixaram 2 azeres mortos, um deles supostamente morto por um policial azere, bem como um saldo de 50 armênios e um número desconhecido de azeres feridos. Grandes quantidades de refugiados abandonaram a Armênia e o Azerbaijão à medida que iniciou a violência contra as populações minoritárias em cada um dos 2 países. No outono de 1989, o conflito entre as etnias se intensificou dentro e ao redor de Nagorno-Karabakh, levando a União Soviética a conceder às autoridades azeres maior poder para controlar a região. Em 29 de novembro do mesmo ano, o governo direto soviético no Nagorno-Karabakh foi encerrado e a região retornou oficialmente à administração azeri. A política soviética, no entanto, teve efeito contrário ao esperado, quando, depois de uma sessão conjunta do Soviete Supremo Armênio e do Conselho Nacional, o órgão legislativo do Nagorno-Karabakh proclamou a unificação da região com a Armênia. Em 10 de dezembro de 1991, num referendo boicotado pelos azeres locais, os armênios do Nagorno-Karabakh aprovaram a criação de um Estado independente. Uma proposta soviética que previa um aumento de autonomia para a região dentro do Azerbaijão não satisfez nenhum dos lados, e uma guerra total acabou irrompendo entre o Azerbaijão e o Nagorno-Karabakh, apoiado pela Armênia. A disputa pelo Nagorno-Karabakh se intensificou depois que tanto a Armênia quanto o Azerbaijão conseguiram a independência da União Soviética em 1991. No vácuo do poder pós-soviético, as ações militares entre os 2 países foram influenciadas fortemente pelas forças armadas russas. As tropas de ambos os países empregaram um grande número de mercenários da Ucrânia e da Rússia, e até 1000 mujahedins afegães participaram no combate pelo lado azeri, juntamente com os chechenos. Muitos dos sobreviventes do lado azeri refugiaram-se nos 12 campos de emergência montados em outras partes do Azerbaijão, para lidar com o número crescente de pessoas desalojadas devido ao conflito. No fim de 1993, o conflito já havia provocado milhares de vítimas e criado centenas de milhares de refugiados em ambos os lados. Em maio de 1994, os armênios dominavam cerca de 14% do território do Azerbaijão. A essa altura, o governo desse país decidiu pela primeira vez no conflito reconhecer o Nagorno-Karabakh como uma terceira força envolvida no conflito e iniciar negociações diretas com as autoridades karabakhs. Como resultado deste esforço, um cessar-fogo não oficial foi estabelecido em 12 de maio daquele ano, com as negociações comandadas pelos russos. Apesar do cessar-fogo, as baixas provocadas por conflitos armados entre soldados armênios e azeres continuaram. Em agosto de 2008, os Estados Unidos, França e Rússia, membros do Grupo de Minsk, começaram a tentar negociar um fim do conflito, propondo um referendo sobre o status da região,
que culminou com a viagem do presidente Azeri e do seu equivalente armênio até Moscou, para negociações de paz mediadas pelo presidente russo. A rodada de negociações terminou com um acordo assinado pelos 3 presidentes, que estabeleceram novas discussões para acordo político do problema do Nagorno-Karabakh. Agora, em 2020, vemos uma nova cena desse velho conflito. Outra coisa importante de se mostrar são os aliados desses países. Os turcos têm apoiado os azeres, isso porque os turcos são inimigos dos armênios. Essa inimizade entre os turcos e os armênios vem desde a Primeira Guerra Mundial, quando a Turquia, ainda Império Otomano, promoveu um genocídio contra os armênios, o chamado genocídio armênio, que como consequência gerou a morte de mais de 1 milhão de armênios. Já a Rússia vem se mostrando mais inclinada ao lado armênio. Agora veremos o desenrolar desse conflito entre os armênios e azeres. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe.